Jesus. Quero ler um versículo da palavra de Deus com você, que está em Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia, gente. Se você tem a sua Bíblia aí na sua mão, aproveita a luz, abra ela, folheia, passa o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e chega em Josué. Olha o que diz o texto, muito conhecido, você já ouviu algumas mensagens sobre isso, mas eu quero trazer nesse momento. Nós estamos assim, reta final, você já está vendo a linha de chegada, e você está pensando em desistir. Talvez você esteja como Gabrielle Anderson, aquela ícone corredora das Olimpíadas de 88, que estava cheia de câimbras, andava como se ela estivesse bêbada já, de tanta dor, mas não quis desistir, e se tornou uma ícone daquelas Olimpíadas. Ninguém lembra nada das Olimpíadas, mas lembra daquela mulher, lutando para chegar até na linha de chegada. Talvez você esteja assim. Olha o que o Senhor tem para dizer para ti hoje. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que tu andares. Amém? Uau, isso, amém. Esse momento de receber. Olha o que Deus está falando com esse homem, com esse jovem. Esforça-te, tenha bom ânimo, se esforça. Significa dizer que não só de bom ânimo a gente vive. Estou animado, mas não vou me esforçar. Estou aqui na minha rede, estou aqui na minha cama, estou aqui no meu ar-condicionado, Deus vai mandar na minha casa aquele emprego que eu estou esperando, aleluia. Não, esforça-te. A palavra de Deus aqui para Josué, ela é muito clara. Além de você se esforçar, você tem que ter bom ânimo, e quando você junta as duas coisas, não tenha medo e nem te espantes, porque daí Deus vai entrar em ação. Deus vai entrar em ação no momento em que você se esforça e que você tem bom ânimo, porque às vezes a gente até se esforça, mas tão desanimado, a gente vai se esforçando e o próprio desânimo vai tirando a tua força, daqui a pouco você não consegue mais. E às vezes, você está todo animado, mas não está animado para se esforçar, só está animado para receber. As duas coisas precisam andar alinhadas. Jesus era o cara, ele andava sobre as águas, ele multiplicava os pães, ele curava os leprosos, ele ressuscitava mortos, ele tinha uma palavra fenomenal, as multidões vinham para ouvi-lo, mas ele não arrumou um cantinho na casa de Lázaro e disse assim: e aí gente, estou abrindo aqui um negócio próprio, coloquei uma plaquinha aqui, que nesse sol da Palestina não dá para ficar andando por aí não, quem quiser que venha. Jesus se esforçou, Jesus andava, ele ia até na necessidade, ele fazia o melhor dele. Jesus já esteve cansado de tanto trabalhar, que a Bíblia diz que ele pegou e botou a cabeça lá num canto do barco e dormiu mesmo, dormiu, porque estava cansado, porque ele se esforçava. Então aqui eu já deixo um primeiro recado: nós precisamos nos levantar e fazer, nós precisamos nos posicionar, e então quando nos posicionamos, e não desanimados, mas com ânimo. Jesus certa vez teve até o cuidado de explicar para as pessoas que quando elas jejuassem, elas não deveriam jejuar assim. O que foi? Você está passando mal? Não, pela graça de Deus eu estou jejuando pela tua vida. Estou jejuando para chegar mais perto de Deus. Não, quando tu jejuar, lava teu rosto. O que ele estava tentando dizer assim, ó? Tu está jejuando, tu está consagrando, está fazendo alguma coisa, mas não precisa ficar passando para todo mundo, e nem aquela cara de quem está morrendo. Ânimo. E nós estamos precisando de um pouco mais disso.
E Deus estava falando isso com Josué, e deixa eu contextualizar para você aqui. Só para você entender de que esse cara precisou ouvir pelo menos 4 vezes isso num capítulo só, porque o negócio era brabo para ele. Sabe, antes dele quem era líder? Moisés. Até hoje, Moisés é tipo assim, ó, uau para os judeus, é o cara. Ele foi o libertador de Israel, ele deixou as leis. Esse cara deixou o Pentateuco, que seriam os 5 primeiros livros, que é até hoje a Torá, ela é a base para o judaísmo. Só que esse cara em algum momento morreu, e quem é que ia substituir ele agora? Josué. Esse cara, Josué. Aqui quando ele chega, as pessoas dizem, puxa, para quem já teve Moisés, agora tem que ter Josué, né? Difícil, hein? Quem é que era o líder? Sabe, é quando você tem um cara muito bom fazendo algo, e ele precisa ser substituído, e quem está vindo você não conhece. E quando nós não conhecemos, geralmente nós temos um princípio de, será que vai conseguir segurar no mesmo nível que o outro? É quando você precisa substituir alguém, e você mesmo admira a pessoa com quem você está substituindo. Então você pensa, uau, olha que pressão. Se imagine, você homem, que você está jogando num grande clube, e você é o reserva, e de repente, a estrela do time se machucou, e o técnico olha para você e diz assim, você vai ter que entrar no lugar da pessoa. Todo mundo vai dizer, vamos botar esse cara, estão tirando fulano de tal, e eu não estou citando nomes aqui, porque hoje em dia está difícil a gente achar um, sabe, bom, né, principalmente no Brasil, mas tu consegues entender? Josué entra na pressão, porque Moisés era o cara, e agora ele está entrando, e o pessoal está tudo meio desconfiado dele, e aí o Senhor chega e diz assim, ei, tenha bom ânimo e te esforça, porque eu serei contigo. Aí quando nós começamos a olhar, Deus tentando nos animar, dizendo assim, eu serei contigo. Deus fala isso constantemente conosco, mas constantemente nós continuamos desanimados, porque a gente desconhece quem é Deus. Mas Josué, quando Deus fala isso, eu serei contigo, era a aprovação que ele precisava, já começa a se animar, o Senhor será comigo. E aí o Senhor já diz para ele, não tenhas medo e nem te espantes, que eu vou fazer coisa grande, eu vou mostrar para esse povo que eu sou com você, como eu fui com Moisés também. Agora eu preciso que você entenda, porque às vezes as pessoas até já entenderam, mas você não entendeu. Às vezes somos nós os que temos maior dificuldade de entender de que Deus é conosco. As pessoas olham para nós e dizem, meu Deus é com aquela pessoa, olha como Deus é bom com fulano, olha como Deus usa ciclano, mas você não consegue ver isso, porque está desanimado, e o desânimo nos cega. O segredo é nos entusiasmarmos, é nos enchermos de ânimo, e a palavra entusiasmo, eu já falei isso em outras vezes aqui, é uma palavra latina, né, com variação grega, que fala entusiasmos, fala de uma inspiração divina. Isso em termos práticos no grego, in ou en, fala dentro, e a parte do theos, é a parte que fala de Deus. Theos em grego é Deus. Então essa variação, entusiasmos, é como se você estivesse cheio de Deus em você. A palavra entusiasmo, ou seja, uma pessoa que está entusiasmada, dentro da mitologia grega, eles acreditavam que uma pessoa entusiasmada era uma pessoa que estava possuída por um Deus, aí falando de mitologia, um Deus a possuía,
E esta pessoa, por estar possuída por um Deus, ela poderia agora fazer coisas extraordinárias que um ser humano normal não conseguiria fazer. Por quê? Porque o ato de estar possuído, estar cheio, poderia fazê-la vencer quaisquer desafios que estivessem diante dela. Agora nós pegamos esta palavra e nós trazemos para dentro da nossa realidade. Nós sabemos que a mitologia grega continua sendo apenas mitologia grega, assim como a romana e assim como todas as demais mitologias que existem no mundo. Mas eu e você um dia tivemos um encontro com algo que não é mitologia. Eu e você encontramos com um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus apaixonado pela sua criatura a ponto de entregar seu próprio Filho, que desceu dos céus, entregou sua vida para nos resgatar e nos levar um dia novamente com Ele. Por isso nós cantamos aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós cremos na palavra de Deus e nós cremos em tudo isso, e este mesmo Deus, e este mesmo Cristo, quando Ele estava aqui, Ele disse que iria clamar ao Pai, para que o Pai mandasse sobre nós o seu Espírito Santo. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo de Deus veio e encheu toda aquela casa, o cenáculo, onde estavam reunidos os cristãos, buscando a face do Senhor, e ali foi o princípio daquilo que acontece até os dias de hoje. Quando você busca, o Espírito Santo de Deus vem e te enche, e quem está cheio do Espírito Santo, está cheio do próprio Deus na sua vida. E o que isso é? Entusiasmo. Você está cheio de Deus, então se encha de Deus nessa noite, para que você possa fazer grandes feitos. Nós temos o poder de nos entusiasmar de verdade. Não apenas a palavra entusiasmo quando mostra alguém que está muito eufórico. Não. O verdadeiro entusiasmado é quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Você está cheio de Teós dentro de você. Você está cheio de Deus dentro de você. E se eles acreditavam de que a pessoa poderia fazer atos sobrenaturais, eu lhes digo, é verdade. Você cheio da presença de Deus pode fazer o sobrenatural. É por isso que Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que as que Ele fez, porque se você estiver cheio do Espírito Santo, uau, você pode curar pessoas, você pode levar a salvação, você pode fazer prodígios, e é por isso que a palavra do Senhor diz que existem muitos dons. O que está faltando? Nós nos esforçarmos e temos bom ânimo para buscar os dons. Não é que eles cessaram, não é que não existe mais, o que não existe é entusiasmo. O que não está existindo é entusiasmo, e não vai acontecer nada sobrenatural sem que o Espírito de Deus esteja dentro. Precisa estar dentro. A pessoa que antes ela não tem nenhuma palavra para isso, né? Porque ela não era cheia de um Deus. Mas quantos de nós que estavam aqui estava cheio de outra coisa? Estava cheio de ira, estava cheio de contenda, estava cheio de raiva dos outros, estava cheio de demônio também, estava de demônio saindo pelo cabelo, era só coisa ruim. Quando Jesus veio, aleluia, a luz expulsou todas as trevas. Só que no momento em que a luz vem, a casa que antes era cheia de contenda, essa casa espiritual que era cheia de angústia, cheia de depressão, cheia de morte, ela fica vazia. Porque eis que estou à porta e bato. Jesus só entra quando Ele é convidado. Jesus só entra quando você chama Ele para dentro. Jesus sempre dá a opção de você o querer ou não querer. Por isso, é inteligente que nós venhamos a desejar a presença de Deus. Desejar estar cheio da presença do Senhor. Porque estar entusiasmado, como eu já falei, não é estar eufórico. A euforia é um momento, e as pessoas fazem uma confusão com isso. Estar entusiasmado também não é estar otimista, gente. Porque o otimismo também é algo que é momentâneo. Você pode estar otimista a esperar algo acontecer,
mas o entusiasmo te leva a fazer acontecer. Então são duas coisas que são diferentes. Muitas crises estão condicionadas à nossa maneira de gerir as nossas emoções. Quando nós não estamos entusiasmados, geralmente nós estamos lidando com as nossas emoções de uma maneira que nem sempre a resposta é tão boa. Perceba que quando você vai fazer compras e você precisa procurar um produto que você queira, às vezes, e talvez isso já aconteceu, você entrou numa loja e tinha o mesmo produto do que a loja B, o mesmo. Aí você foi comparar e até o preço era o mesmo, o produto era o mesmo, o preço era o mesmo. E o que faz você decidir aonde você compra é o entusiasmo de quem está tentando te vender. Você chega no primeiro e a pessoa, então, temos isso aí, produto. Ligou na parede, colocou o negócio, funciona. Você chega no segundo e diz, nós temos a última geração, olha só esse aqui, e eu vou te dizer, tá, esse aqui tá num preço maravilhoso, porque você já sabe, você foi na outra, tá o mesmo preço, mas o cara tá falando com tanto entusiasmo, e começa a dizer, não, e por que esse design, não, esse design aqui, e você percebe que é diferente. Gente, é só nós pensarmos, eu quero que você pense agora, você que tem uma empresa, você que tem uma loja, você que tem um negócio próprio, ou você mesmo que de alguma forma é um profissional liberal, enfim. Quando nós começamos, existe uma empolgação, existe um entusiasmo. Depois de alguns anos, é diferente. O cara está começando na empresa, primeira vez que toca um telefone, primeiro WhatsApp que chega, primeira mensagem, tu já fica, alô, né? Ou você atende respondendo a pessoa com uma mensagem, todo entusiasmado, falando sobre o produto e tudo mais. Depois de uns anos, a pessoa pergunta, então, quanto é que está esse tal ali? Você diz assim, então, é o valor que está ali no Face. E quando tu baixa assim, meu Deus, as pessoas não leem o anúncio. Mas no começo, tu nem está se importando, se a pessoa não lê, tu fala para ela o valor, e já diz, não, e se tu quiser levar hoje, olha, faço 3 pelo valor de 2, o que é isso? O que é que acontece? O que acontece é que na caminhada, no andar da coisa, nós vamos perdendo o entusiasmo, e aí nós vamos tendo resultados piores, e sabe o que a gente fala? Já teve bem melhor a coisa, aí a culpa é do governo, aí a culpa é da cidade, aí a culpa é porque levantou muita concorrência, mas não, eu que estou entregando um produto pior, porque eu estou me entregando de uma maneira pior. Perceba, vamos trazer isso para o casamento? Quando começa o entusiasmo, para chegar em casa, o entusiasmo de chegar em casa, o entusiasmo de fazer uma comidinha para o outro, o entusiasmo de trazer um café, o entusiasmo de fazer alguma coisa que surpreenda, o entusiasmo de dizer, uau, obrigado, e daqui a pouco já não tem mais esse entusiasmo todo, nem de voltar para casa, recebeu um negócio, nenhum obrigado, porque parece que vai perdendo, aquilo que antes era um diferencial, vai se perdendo, o casamento vai ficando ruim, e a gente vai culpando o outro, e não percebe, que talvez eu não esteja entregando mais o melhor como eu já entreguei. Agora vamos trazer para o espiritual? Está difícil, pastor, eu não sinto mais a presença de Deus, eu oro, mas parece que as coisas não acontecem, eu isso, eu aquilo, mas do que eu estou cheio?
A grande pergunta é do que eu me encho. Porque se eu estiver me enchendo de Instagram o dia todo, de TikTok, de Kawaii, do raio que o parta, que tem um monte de coisa que vai saindo que a gente nem consegue acompanhar, como que eu vou conseguir ter bons pensamentos? Como eu vou conseguir ter um relacionamento com Deus, se a grande parte do meu tempo é me enchendo daquilo que a mídia tem me trazido? E tem coisas que a gente se alimenta e que dá raiva. Sabe a máxima da nutrição? Você é o que você come? Uma das frases, enfim, que nós falamos na nutrição. Você é o que você come. Cara, espiritualmente isso é muito verdade. Você é o que você tem se alimentado. E se você se alimenta de notícia ruim, você está ruim. Esses dias eu percebi algo muito chato. E eu percebi em mim o quanto eu fiquei influenciado por algo. Porque eu estava vendo algo. E aquilo que eu estava vendo não me fez bem. E não me fez bem, e daqui a pouco minhas crianças estavam ao meu redor e começaram a falar alto, a brincar, a gritar e chorar. E eu me vi nervoso com elas. E óbvio que se a gente tem um pouquinho de senso, a gente segura e diz, não posso fazer isso. Daqui a pouco eu vou estar gritando por causa de uma coisa que eles nem são culpados. Mas na maioria dos lares não se tem esse filtro. O patrão gritou contigo, em casa vai sofrer. Deu as coisas erradas na rua. Cara, a primeira pessoa que nós cortamos relacionamento é com Deus. Não tenho tempo de orar, nem vou orar, também não me sinto bem para orar, não me sinto bem para ir à igreja. Cortamos relacionamento com Deus. Se você colocou um propósito com Deus, muitas vezes até de fidelidade, seja seus dízimos, ofertas, propósitos que você fez, alguma coisa deu errado nas tuas finanças, quem é o primeiro que é cortado? Deus. Quem é aquele que te abençoa para que você trabalhe, para que você conquiste? Deus. Por que nós tiramos dele? Parou para pensar nisso? Se Ele que nos dá a força, se Ele que nos guarda, se Ele que nos protege. Mas é muito interessante que quando acontece um problema na nossa vida, a primeira pessoa culpada do problema é Deus. Se eu perguntar hoje para você assim, quem é o bem deste mundo? Deus. Quem é o mal deste mundo, irmãos? Quem faz o mal deste mundo? Satanás. Quando dá uma coisa errada na minha vida, o que eu falo? Oh Deus, por quê? Quem faz o mal? Satanás. Por que você não fala assim, oh Satanás, por quê? Primeiro que a gente joga a culpa em Deus, nos esvaziamos. E toda vez que existe uma casa vazia, a Bíblia diz que aquele que um dia já habitou em nós, o mal, ele volta a ver a casa vazia, pega 7 piores do que ele e traz para morar nessa casa vazia. É por isso que cada vez que uma pessoa se afasta de Deus, ela vai ficando pior, 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 e até que seja destruída a imagem de Deus que está nela. Mas hoje, ouvindo essa palavra, você tem a chance de levantar a cabeça. Falta só alguns metros para esse ano acabar, falta alguns metros, e você vai se levantar, se encher de Deus, vai se encher de entusiasmo, vai se encher do Espírito Santo de Deus, vai tirar, quem sabe, essa poeira da onde você caiu, e vai dizer, eu não vou desistir, eu vou continuar avante, porque ali me espera a minha coroa, aleluia. Existe uma coroa para você, existe uma recompensa para você, mas é para quem não desiste. O que você está fazendo enquanto a vida está acontecendo? Tem uma frase famosa de John Lennon. Perguntaram para ele o que era vida, e ele disse, vida é tudo aquilo que acontece enquanto nós fazemos planos para o futuro. Está acontecendo e você está pensando no que vai ser. A vida é agora e você só está pensando, quem sabe, no futuro. Não, porque quando eu tiver, quando eu ter dinheiro, quando eu ganhar na Mega Sena,
quando eu tiver uma esposa, quando eu me casar, quando eu for feliz. Cara, é sempre no quando, é sempre no futuro, e a vida está acontecendo agora. Você está em lutas, viva as tuas lutas, aprenda com as tuas lutas, aprenda com elas. Pastor, mas eu tenho sofrido umas baixas. Um grande mestre de jiu-jitsu certa vez disse: tem dias que eu venço e tem dias que eu aprendo. Derrota nunca. Só é derrota se você não aprender com aquilo que aconteceu. Está vivendo um momento difícil, sentiu que deu uma vacilada, aprenda com isso e levante e continua andando. Continua indo para frente. Não há tempo de parar. Teus filhos precisam de você, tua esposa precisa de você, teu marido precisa de você. Existe uma geração que precisa de você. Não dá para parar, nós não podemos parar. Nós precisamos seguir avante, precisamos continuar. Não se permita envelhecer. E envelhecer aqui não é cronos, não é cronológico. Ah, tenho 60, fiquei velho, 70, fiquei velho. Não. Porque tem gente de 30 que está velho. E aí, vamos jogar futebol, vamos correr, vamos fazer um negócio. Ah, não, meu Deus, a idade chegou. O cara tem 27. Como a idade chegou? O sangue de Jesus tem poder. É o asiático. Nem ciático é asiático. Que raiva que dá. Imagina quando chegar em 40. Não se permita envelhecer. E nós envelhecemos à medida que os lamentos vão tomando o lugar dos sonhos. Porque enquanto você estiver sonhando, não tem tempo para envelhecer. Estou sonhando, estou focado, estou buscando, eu preciso mais. Está caminhando com o Senhor, recebeu algo grande de Senhor. Eu te agradeço, Pai, eu sei que Tu está me fortalecendo, mas eu quero mais de Ti, eu sei que existe muito mais. Eu molhei meus pés nas Tuas águas, eu estou feliz, mas eu quero colocar os joelhos na Tua água, eu quero colocar os lombos na Tua água, eu quero entrar mais nesse oceano, eu preciso mais. Tem uma galera aqui, 40 pessoas nesses últimos dias, desceram as águas do batismo. Nessa última pegada foram 35, glória a Deus por isso, se entregaram para o Senhor. Mas quero dizer para você, existe muito mais de Deus para a sua vida. Isso foi só um passo e foi maravilhoso, mas é só um passo, existe muito mais de Deus para você. Eu já quero caminhar para o final. O segredo é você buscar, animar-se, levantar-se. Precisa ter foco. Você precisa acreditar em algo, você precisa focar. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E por que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças? Porque quando a gente espera no Senhor, a gente sabe que vai acontecer. Quem espera nele tem certeza que vai acontecer. Então as suas forças são renovadas. Não chegou ainda, mas eu estou esperando no Senhor, vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Esse mesmo cara, Josué, que eu estou pregando aqui hoje, ele tinha 27 anos de idade, 27, ele foi para entrar na terra prometida, e por causa de 10 caras incrédulos, ele não pôde entrar, mas ele esperou no Senhor. Ele andou por 40 anos num deserto, Deus o sustentou lá, aquela geração toda pereceu, e ele, agora com 67, com força ainda. Tinha um companheiro dele chamado Caleb, na mesma pegada, só que Caleb tinha em torno de uns 35, 40 anos, e quando ele depois estava com 85 anos, por volta disso, ele chegou para esse Josué e disse assim: Josué, tu lembra que prometeram para nós uma terra e tal, a minha era lá do Hebron, então, estou afim da terra, eu soube que tem um gigante lá, mas quero te dizer um negócio, a mesma força que eu tinha 40 anos atrás é a força que eu tenho hoje para botar esse gigante para correr. Como um homem desse fica velho? Nunca! Cara, eu quero que você tenha essa unção de Caleb sobre a tua vida. Assim, eu entrei na igreja, pastor, há 20 anos atrás, eu tinha uma promessa, mas olha, passou tanto tempo. Não importa, a força está dentro de você ainda. Se encha do Espírito Santo de Deus e você vai conseguir alcançar da tua promessa. Foco.
Tem pessoas que trabalham apenas com entusiasmo exógeno. É o que vem de fora. Alguém chega assim: nossa, você consegue, você isso e aquilo. Ela precisa disso. Aí vai para casa, não tem ninguém elogiando. Não, precisa acontecer aqui dentro. É por isso que Jesus falou que aquele que crê nele, rios de águas vivas fluirão do seu interior. É dentro de você. É quando a palavra habita em você, é quando você se enche de Deus, quando você busca a presença, quando você ora, quando você lê a palavra, então dentro de você começa a jorrar a força que você precisa. Terceiro ponto, eu quero falar 4 apenas e nós vamos orar. Você precisa também se amar. Não é o egoísta, que o egoísmo é aquele que, sabe, o narcisismo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando do básico de se amar. Porque se eu devo amar o meu irmão como eu me amo, então o mínimo, você quer alcançar alguma coisa, pensa no Caleb 40 anos depois com a mesma força. Comia bacon todo dia? Primeiro que não, porque ele era judeu. Mas tem que cuidar. Cuide de você. Aí entra a parte física, né? Entra a parte física também, que não adianta ser só espiritual, e quem te carrega é o teu corpo. Aí não cuida, não exercita, não come bem, não dorme. Como é que vai conseguir cumprir o propósito? Tem que cuidar. Principalmente os homens, que as mulheres se cuidam mais. Daqui a pouco, passa 20 anos, ela está inteirona e você está acabadão. Tem que se cuidar. Para que os propósitos se cumpram, você precisa ter saúde, meu irmão. Tem que estar aí capenga agora. Ai, pois é, eu fiquei aqui, agora eu estou com meu colesterol lá em cima. Por quê? Porque o diabo veio e botou colesterol na minha veia. Diabo sujo. Precisa ter disciplina. Não se chega em lugar nenhum sem disciplina. E olha como essa palavra está falando comigo também. Porque é assim, meu irmão, dá-lhe aqui, dá-lhe aqui. Josué 1:6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Josué 1:7. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que você andar. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não se atemorize nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Josué 1:18. Quem quer se rebelar contra as tuas ordens e não ouvir as palavras em tudo quanto lhe mandares, será morto. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Por 4 vezes o Senhor disse para ele, para que ele pudesse entender que ele precisaria disciplinar a sua mente, que apesar das contrariedades, apesar das dificuldades, porque ia ter gente que ia se rebelar, ia ter gente que não ia seguir instrução, sempre vai ter gente que vai te apontar o dedo, sempre vai ter gente que vai tentar te puxar para baixo, sempre vai ter momentos familiares que você vai dizer, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Sempre vai ter um concerto que você vai fazer com a amadíssima esposa sua, e ela vai voltar a cometer aquilo que antes tinha cometido e tinha dito que nunca mais. Sempre haverá um momento que você vai acreditar de novo no maridão lindão, e ele vai pisar na bola de novo, mas esforça-te, tem bom ânimo, porque esta família é um projeto de Deus. Não permita que Satanás destrua ela. Se você se posicionar, vai dar certo sim, porque você e Deus é maioria sempre. Aleluia! Coloque-se de pé em nome de Jesus. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda,
para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.